E aí, galera, bom dia. Meu nome é Thiago, sou analista de produtos e negócios de CFTV IP da série 7000, dos produtos especiais para o projeto, e hoje eu estou com vocês nesse webinar sobre esses produtos. Vamos lá? Vamos começar falando da segurança no Brasil. A gente sabe, a gente vive nesse contexto todo dia, o Brasil está cada vez mais inseguro. E quando a gente vê os dados, a gente fica mais assustado ainda. Até porque a cada minuto um carro é roubado no nosso país, uma taxa que aumentou 8%. No ano passado, 1,5 milhão de celulares foram furtados ou perdidos, 64% de aumento, muita coisa. E 6 bilhões de reais em cargas roubadas, aumento de 22%. Além disso, em São Paulo, só em São Paulo, na cidade de São Paulo, há um sequestro relâmpago por dia, uma taxa de aumento de 30%. Mas, quando a gente vai para a prática, a gente tem uma série de dificuldades. Os sistemas cada vez são maiores, são mais câmeras, são mais complexos, precisa de mais gente para monitorar. E na prática, se você tem uma pessoa para monitorar 100, mesmo que seja 50 câmeras, ninguém consegue ver nada. Ninguém consegue ver um assalto em uma tela como essa de fundo, com 5 monitores, 5 mouses e muitas câmeras em cada um dos monitores. Então a gente tem problema para gerenciar essas câmeras, a gente tem muitas pessoas e as pessoas não conseguem visualizar, às vezes não têm atenção necessária no momento do ocorrido, e você tem muitas telas de DVRs ou NVRs para controlar. Para solucionar esse problema, a Intelbras está oferecendo as melhores tecnologias de última geração para os seus projetos. Um exemplo é a câmera panorâmica. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui abaixo, antes existiam 12 câmeras, cada uma apontada para um lado. Na prática, você acabava só fazendo a gravação, porque você não conseguia monitorar muito bem essa área, porque é muito extensa, com cada câmera focada para um lado. Agora, você consegue verificar quando o carro entra em uma ponta e sai e passa pela outra, você consegue verificar todo o percurso dele. Além disso, é só uma câmera para comprar, é só uma câmera para manutenção, é só uma câmera para configurar, é só um cabeamento para puxar, então facilita muito o seu projeto. Além disso, você tem só uma entrada para o NVR ou para o DVR, ou uma entrada para o gerenciador de vídeo, para um software. Então você economiza também na quantidade de portas de DVR ou NVR, ou a quantidade de licenças para conexão de câmera. Outra tecnologia muito interessante é a tecnologia de baixa luminosidade. A gente consegue ver essa imagem aqui, que à noite, infelizmente, a maioria, praticamente todas as câmeras do mercado, elas têm IR, que ajuda você a identificar a imagem à noite, mas tira as cores. Quando você pega essa imagem aqui que a gente está vendo de um assalto, a gente sabe que é um furto de um carro. Mas a gente não sabe nada além disso para a gente agir mais rapidamente para procurar esse assaltante. Agora, nessa imagem, a gente sabe que é um homem com pele branca, com barba, com uma roupa roxa, com uma luva preta, roubando um carro cinza. Então a gente tem muito mais informações e consegue identificar esse furto muito mais rapidamente. Outra tecnologia muito interessante que a gente tem em várias de nossas câmeras da série 7000 é o mapa de calor. O mapa de calor é muito utilizado mais para a área de marketing. Você consegue identificar aqui, por exemplo, nessa foto, uma loja. Isso é um relatório de 1 hora. A gente consegue identificar os locais onde os produtos não foram, ninguém passou por ali, e os produtos onde as pessoas mais passaram para pegar, para ver alguma coisa. Se você colocasse, por exemplo, você é um empreendedor, você poderia colocar nesse local onde tem mais fluxo de pessoas, os produtos que têm mais lucro. E poderia ganhar mais dinheiro com isso. Ou, caso você queira utilizar com outra aplicação, por exemplo, um shopping.
Você poderia colocar ali nas áreas comuns do shopping, e aonde passasse mais gente, seriam as lojas mais caras. Aonde passasse menos gente, as lojas mais baratas. Outra coisa, um terminal de shopping ou mesmo um supermercado, você consegue identificar os locais onde tem um fluxo excedente de pessoas, e você poderia fazer uma expansão ou uma redistribuição ou um alargamento de corredor. Então você pode ter umas ações muito legais na parte gerencial com essa tecnologia. Outra tecnologia muito interessante é a resolução 4K. Muita gente me pergunta por que vai ter 4K se não tem uma TV 4K, por exemplo. Você não precisa de uma TV 4K, esse não é a principal função. A principal função é, em caso de um roubo ou de você precisar de algum detalhe, você consegue dar um zoom digital sem perder qualidade. Então você pega ali, por exemplo, o Full HD. É 1/4 do tamanho da imagem. Se você dá um zoom, vai ficar tudo quadriculado. Você não consegue pegar o rosto bem da pessoa, você não consegue pegar uma placa para você ler. Agora, numa resolução muito maior, você consegue dar o zoom e ainda ter esse tipo de detalhamento. Outra tecnologia que a gente está trazendo é a leitura automática de placas. A gente tem uma câmera que faz a leitura automática e faz o controle de um estacionamento. Então, por exemplo, em um condomínio, você pode ter essa câmera voltada para a entrada e quando entra um carro, o carro passa pela câmera, ela identifica que aquela placa é ABC 1234. Se no banco de dados dela está gravado que aquela placa é do João do 103, por exemplo, ele automaticamente abre a cancela e o morador pode entrar no condomínio. Isso sem necessidade de software, sem necessidade de mais nada. Ela funciona totalmente independente. Você consegue colocar até 10 mil registros de placas proibidas ou permitidas dentro dessa câmera. Além disso, caso você queira só registrar as placas que passam, você pode colocar no próprio cartão SD dessa câmera, você pode registrar até 10 mil placas que passaram por ali. Então, por exemplo, você pode colocar em shopping, numa entrada de shopping, não para fazer o controle da cancela, mas ele pode ir registrando ali todas as placas que entraram. Em caso que tenha algum roubo, você pode pegar o histórico quando o carro entrou e quando ele saiu do shopping, por exemplo. Ou um morador que não pagou estacionamento, ou numa rua de baixa velocidade, qual morador não pagou o IPVA, por exemplo. Além disso, todas as câmeras da série 7000 têm algum tipo de inteligência. Todas elas, desde as mais simples até as mais complexas. As inteligências são mais diversas, a maioria tem linha virtual, cerca virtual, abandono e retirada de objeto, detecção de face, tem detecção e não reconhecimento, tá? Nesse caso, contagem de pessoas, mudança de cena, mapa de calor, auto-tracking e smart tracking. Então é uma diversificação bem grande de tecnologias, de inteligências que estão nessas câmeras. Eu só mostrando rapidinho algumas inteligências que às vezes as pessoas têm muita dúvida como funciona, né? Esse daqui é a retirada de objeto. Por exemplo, ali poderia ser um computador. Então a pessoa foi lá, tirou o computador, depois de um tempo deu o alerta. Essa daqui é o auto-tracking. O carro passa por uma linha, por exemplo, essa rua poderia ser uma rua contramão. O carro é identificado e a Speeddome começa a seguir o carro automaticamente. Essa é outra inteligência, também auto-tracking, mas para mostrar como o auto-tracking é uma tecnologia tão boa que você consegue seguir até uma pessoa. Então, em alguns casos, você não precisaria seguir um carro, por exemplo. Você queria seguir pessoas que passam por um local. Você pode seguir ou usar o auto-tracking também.
Esse daqui é detecção de face. Como eu disse, não é o reconhecimento facial. Ele detecta uma face, guarda num banco de dados e depois você pode buscar por face. Quando ele detectou nesse caso, tem uma saída de alarme na Speeddome e faz a abertura automática do portão. Cerca virtual. Toda vez que alguém entra, por exemplo, em um gramado da frente da empresa e pode apresentar algum risco, dá algum tipo de alerta. Isso daqui é um mapa de calor. Por exemplo, dentro dessa loja, as pessoas vão passando, gravando normal. Pode ver. Sim, os locais onde os clientes mais passam. E depois a gente consegue fazer um registro, um relatório do mapa de calor desses locais. Essa daqui é a outra tecnologia do auto-tracking. Isso daqui é no aeroporto. Pode ver que ele começa a seguir o avião. Isso é uma coisa bem legal. Essa câmera é 7245, ele começa a tirar o zoom. Ó. Começou a tirar o zoom, para vocês verem a distância que essa câmera pega. Pode ver que você nem vê mais o avião, no fim das contas. Essa distância entre o local onde está essa câmera e o aeroporto são 7 km. Pode ter uma martelada, que ele continua inteiro, e tem IP67, que é resistente à água e à poeira. Além disso, todas essas câmeras aguentam pelo menos menos 30 graus Celsius negativos. Então você conseguiria colocar em uma câmera frigorífica. Alguns aguentam menos 40 graus Celsius. É muita coisa, gente. Agora eu vou apresentar um pouco dos equipamentos. Eu falei mais das tecnologias que estão embarcadas nesses equipamentos. E agora os equipamentos em si da série 7000. Essa daqui é a nossa câmera 4K, que a gente consegue dar o zoom digital. Além disso, ela tem um zoom motorizado. Ela tem o IP67, ela tem o IK10, ela é PoE. Ela tem entrada e saída de alarme. E tem linha virtual, cerca virtual, abandono e retirada de objetos. Então é uma câmera muito boa para locais maiores, assim, que você consegue pegar uma face ou uma placa, consegue dar o zoom digital, ou caso você queira o zoom motorizado, você não perde a qualidade. Essa daqui é o mesmo tipo de câmera, só que esse é o formato Dome, aquele é o formato Bullet. Mas ela tem as mesmas características que a anterior. Essa é a 7208 LPR. Essa câmera é a que eu tinha falado que ela tem a tecnologia de leitura automática de placas embarcada. Então ela consegue identificar a placa, ela tira uma foto dessa placa, ela lê que essa placa é ABC1234, ela tem um banco de dados nela interno que você pode inserir os moradores ou quem não pagou o IPVA, e aí você pode negar ou liberar a entrada e a saída dessas pessoas através da saída de alarme. Além disso, ela tem também entrada para laço indutivo. Ela tem uma capacidade de 10.000 placas no cartão SD. O cartão SD é de até 128 GB. Além disso, ela também tem IK10 e IP67, que a gente acha muito importante, principalmente para esse tipo de câmera, para a segurança dela, né, para ninguém ir lá e quebrar, bater nela, estragar. Essa outra câmera é uma câmera também muito legal. Ela é uma câmera Full HD, mas ela tem baixa luminosidade. Para vocês terem só ideia de comparativo de como ela pega colorido à noite, comparado com uma outra câmera bem top de linha que a gente tem, que é a VIP 5450. A VIP 5450Z, ela pega colorido até 0,6 lux. Essa daqui pega colorido até 0,002 lux. Então, com
quase nada de luz, ela ainda pega as imagens coloridas. Além disso, ela tem várias tecnologias de inteligência embarcada, linha virtual, cerca virtual, abandono retirada de objeto. Além dessas mais comuns, ainda ela tem mapa de calor, ela tem contagem de pessoas, então ela tem muita inteligência embarcada e ainda um sensor muito bom que pega colorido à noite e as imagens ficam com cores muito vivas, até mesmo de dia. Essa outra câmera é uma câmera fisheye, ela tem 12 megapixels, então a qualidade é sensacional. Além disso, ela tem microfone embutido, ela tem IR, uma coisa que nenhuma nossa câmera das nossas fisheyes tinham até então. Então ela tem um IR de 360 graus, ela tem entrada e saída de alarme, entrada e saída de áudio, é uma câmera PoE, então você consegue fazer a planificação. Essa câmera é uma câmera muito boa mesmo. Essa daqui essa que eu tinha mostrado o vídeo do avião, ela tem o zoom de 45x, ela tem um IR de 250 metros, que também é muita coisa, gente. Ela tem auto tracking, ela tem H265+, ela é uma câmera Full HD, também tem IP67, tem K10, tem vários tipos de inteligência, como o mapa de calor, detecção de face, além de linha virtual, cerca virtual, auto tracking, e tem uma câmera PoE, também com entrada e saída de alarme e entrada e saída de áudio. Essa daqui é a nossa câmera panorâmica de 180 graus. Ela tem 4 sensores de 2 megapixels que formam uma imagem única de 8 megapixels. Ela é aquela imagem inicial que eu tinha mostrado dessa câmera. Além disso, ela tem vários tipos de inteligência, como linha virtual, cerca virtual também. Ela também tem mapa de calor, ela tem H265+, ela tem entrada para cartão de memória até 128 GB também. Tem IP67, K10, tem vários tipos de tecnologia embarcadas nela. Essa daqui é a nossa panorâmica. Assim como a anterior, ela também dá imagens panorâmicas, mas essa daqui são 2 imagens 180 graus e mais uma terceira imagem que é da Speed Dome, que tem 37 de zoom. Tanto a câmera anterior quanto essa também tem lentes de baixa luminosidade. Então você consegue pegar imagens coloridas com uma luminosidade bem baixa também. Ela também tem vários tipos de inteligência. Além do linha virtual, cerca virtual, ainda tem auto tracking, tem smart tracking. Ela tem, são com as 8 lentes panorâmicas, ela forma as 2 imagens únicas e uma terceira imagem da Speed Dome. Então você tem 9 sensores, que você tem apenas 3 saídas de imagem. Então você gasta só 3 entradas do NVD ou do software de VMS. Então é uma câmera muito legal também, tá, gente? Para tudo isso a gente tem um gravador, o maior gravador que a gente já fabricou. Ele tem 128 canais. Então você consegue colocar 128 câmeras no mesmo gravador. Além disso, ele tem fonte redundante, você tem 2 fontes. Caso uma queime, a outra continua funcionando. Você tem 2 interfaces de rede, que você pode balancear o fluxo. Você tem 2 saídas HDMI, você pode dividir em 2 TVs, colocar algumas câmeras em uma e outras câmeras em outras. Você pode colocar até 8 HDs, cada HD você, aguenta 10 tera. Ela tem RAID, suporta até 12 megapixels. Então é uma câmera assim, um gravador sensacional que soluciona vários tipos de problemas de projetos que você
pode colocar 100, precisa de 100, 120 câmeras, você teria que empilhar vários gravadores, você pode usar tudo em um gravador único. Todos esses produtos são muito dinâmicos e encaixam em vários tipos de projetos. Por exemplo, de cidades. A gente tem a 360, por exemplo, que poderia estar em um cruzamento, que você poderia dar zoom, por exemplo, com a Speed Dome em uma placa, em uma face, e com a 180 você ainda consegue ter uma imagem do todo de um assalto em outro ponto. A 180 você consegue pegar ruas de uma ponta a outra, então o carro entra de um lado, sai do outro, a pessoa entrando de um lado, saindo do outro, um assalto ali no meio, você consegue identificar facilmente. A Speed Dome, você pode colocar em uma praça e dar um zoom no outro lado e ainda você consegue pegar imagens muito boas. De baixa luminosidade você também conseguiria colocar em parques, à noite você consegue ter imagens coloridas. E a 4K você consegue colocar imagens em locais grandes também, com um fluxo grande de pessoas. Você consegue dar um zoom digital caso precise em algum ponto da imagem da gravação, sem perder qualidade. Em condomínios, o gravador NVD 70-128 é um gravador muito bom para esse tipo de cenário, já que a maioria dos condomínios usam em torno de 100 câmeras. Então, você não precisa empilhar os NVDs e nem usar aquele monte de mouse, um monte de tela. Só um NVD resolve o seu problema. Você consegue colocar todas as câmeras ali e, além disso, acontece qualquer problema, queima uma fonte, você não vai perder as gravações, ainda vai continuar tudo gravando. Além disso, você consegue tirar, enche um HD, você não precisa desligar tudo. Você pode tirar, porque ele tem hot swap, você tira um, substitui, põe o outro e a gravação continua correndo. Também para condomínio, em locais na entrada e na saída, a câmera LPR é uma câmera ideal, principalmente para esse cenário, onde a velocidade é baixa, o carro consegue entrar, então você consegue automatizar a entrada e a saída de veículos. Então, muitas vezes você precisaria de um vigia ali na frente e a câmera faz o papel dele na hora de abrir e fechar o portão, por exemplo. Em locais escuros do condomínio também seria muito útil a câmera de baixa luminosidade, que aí ela consegue pegar colorido, cor do carro, cor da roupa. Em caso de um incidente ainda você consegue pegar muitas informações. Em indústrias, a fisheye é uma câmera muito boa porque são galpões muito grandes, então você consegue pegar imagens amplas apenas com uma câmera. Você consegue dar o zoom também em algum detalhe de alguma pessoa, de algum produto ali no galpão, alguma máquina, e ainda você não perde qualidade de imagem, porque são 12 megapixels. A diferença é muito grande das outras fisheyes, por exemplo. A gente também tem a câmera LPR que pode ajudar na entrada e na saída de funcionários, ou entrada e saída de gerentes, no estacionamento de gerentes. Então você pode cadastrar ali apenas os carros dos gerentes podem entrar naquele estacionamento privativo, por exemplo. Você pode usar a Speed Dome para dar zoom em algum local onde é difícil acesso, às vezes fazer a manutenção de uma máquina. Essa câmera pode ajudar também. A 4K a gente pode colocar também na entrada e saída de funcionários, que aí você consegue dar o zoom em uma pessoa, caso seja uma pessoa estranha, por exemplo, você queira identificar um rosto. Então tem várias aplicações para esse cenário. Portos, aeroportos, a Speed Dome, a gente acabou até de mostrar uma aplicação dela no aeroporto, daria para seguir todos os aviões que entram e saem do aeroporto. Isso é uma coisa bem útil para quem está gerenciando o terminal. Já dá para preparar o aeroporto para essas pessoas que estão vindo. Na entrada e saída de estacionamento, você pode fazer o controle direto na câmera. Então, você pode colocar, por exemplo, na entrada, você coloca os carros de possíveis terroristas. Então, caso alguma pessoa passe por essa câmera,
e tem essa placa, ele pode soar um alerta e o segurança do aeroporto pode ir lá e impedir o acesso ao terminal antes mesmo dele chegar próximo ao aeroporto. A câmera de baixa luminosidade, já que o aeroporto no geral assim, ele não tem uma luminosidade grande, são pequenas luzes fracas, você consegue ainda pegar imagens de boa qualidade. E a câmera fisheye, você consegue pegar o terminal como um todo, fazer um mapa de calor, ver os locais onde estão congestionados, onde você pode ter uma expansão, os locais que estão subutilizados, e aí você pode ter uma expansão ali, uma redistribuição de portão de embarque. Você consegue também ver os valores das lojas do aeroporto de acordo com o fluxo de pessoas que passam por ali. Então também é uma aplicação muito boa. Isso também se aplica a uma rodoviária, daria para fazer algo similar, também usando a fisheye e todos esses produtos. Escritórios, também em escritórios acontece a mesma coisa de condomínios, que você tem muitas câmeras, mas você conseguiria colocar tudo dentro desse único NVD. Então você consegue colocar até 128 portas, você consegue usar câmeras com alta resolução, você pode usar a de leitura de placas para entrada e saída de funcionários, por exemplo, também, um controle. Usar a câmera 4K para pegar também detalhamento de entrada e saída de funcionários, de clientes. Lojas, a principal inteligência para lojas seria o mapa de calor. Então você consegue ver aonde os clientes mais passaram, que produtos eles mais acessaram, os corredores que eles mais vão, as direções que eles mais passam, e tudo isso você pode colocar produtos estratégicos ali, onde você quer vender mais, onde você tem um lucro maior. Você pode identificar os produtos que também não têm rotatividade. Você pode ter muita informação de marketing sobre a sua loja através dessa câmera e através da câmera de baixa luminosidade, que também tem o mapa de calor. Além disso, as lojas também não têm tantas câmeras assim, que você precisaria de mais do que 128 portas. Então daria para você colocar também em um único NVD. Você pode fazer o controle do estacionamento da loja através da câmera LPR, autorizando ou reprovando a entrada e a saída das pessoas. A de baixa luminosidade você pode usar também na área externa para identificar a cor do carro estranho, a cor da pessoa, das roupas das pessoas também que estão acessando áreas da loja, áreas externas da loja, onde pode acontecer alguma coisa, algum incidente. Então é isso da apresentação, pessoal. Eu vou agora responder algumas perguntas. Deixa eu só trocar aqui a transmissão. O José Ayrton perguntou para a gente: o sistema digital vai substituir o analógico ou os dois vão se complementar? Olá, José. Primeiro, bom dia. O sistema tende a ser substituído do analógico para o IP. Essa é uma tendência mundial, vários países estão mais acelerados nesse processo que o Brasil, mas nesse curto prazo a gente vai ter um mix primeiro de produtos entre IPs e analógicos. Então hoje a gente tem parques instalados que parte das câmeras são IP e parte das câmeras são analógicas. Isso é uma tendência que vai cada vez ser mais comum, até a substituição completa de analógico pelas câmeras IP. Uma outra pergunta: câmeras que detectam objetos por cor. A gente tem no Security Center, o software VMS da Intelbras, algumas inteligências que fazem isso. A gente tem a inteligência do Agent VI, que identifica cores, você consegue fazer um filtro por cores. Então uma rua
onde você tem bastante fluxo de carros, por exemplo. Você filtra lá só carros vermelhos. Então, só vai aparecer os carros vermelhos. Pelo Brufkin, vai aparecer todos os carros que passaram por ali por 5 horas, por exemplo, que são vermelhos, tudo em uma imagem única com um reloginho do lado. Então, em poucos segundos, você consegue identificar o carro, por exemplo, do incidente. Ou no Agent VI você consegue fazer o filtro por cor e aí vai aparecer os vídeos, um seguido do outro, só os trechos que passam carros vermelhos naquele cenário. Vamos lá. Indicar onde comprar no site da Intelbras. A gente tem esse tipo de câmera, ele não está na distribuição como as outras câmeras da Intelbras comum. Ela passa por um processo um pouco diferente. Como são produtos para projetos, a gente, pelo PCI, você que é uma revenda Intelbras, vai lá, cadastra o projeto, fala que você tem interesse por essa câmera, e aí a gente pode fazer a venda dessa câmera através do distribuidor, mas é pelo PCI, pelo site lá do programa de canais. Então, nenhuma dessas câmeras da série 7000 você vai encontrar a caixa lá no seu distribuidor. Todos eles vão estar apenas aqui na Intelbras, na fábrica, e caso tenha algum projeto, a gente direciona ele para o distribuidor e para a revenda. Então, o fluxo dele é um pouco diferente dos outros produtos. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem o webinar. E a gente vai responder todas as dúvidas que vocês colocaram aqui no canal. E muito obrigado. Bom dia a todos.